Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente desta igreja, Tribunal de Júri, é uma honra trabalhar sob a presidência de Vossa Excelência, a qual tenho elevada e total admiração pela Vossa Excelência conduciória e como profissional. Receba a nossa homenagem. Excelentíssimo doutor Guilherme Portela, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, é uma honra compartilhar esta igreja, Tribunal de Júri, com Vossa Excelência. Trilhamos por caminhos diferentes, mas eu acredito que chegaremos ao fim num local único chamado Justiça. Receba nossos cumprimentos. Policiais presentes, receba nossos cumprimentos. Secretário de Justiça, receba nossa homenagem. Eu, por fim, e não é porque por fim, mas por serem mais importantes, cumprimento as excelentíssimas juradas, juízas elevadas ao grau de autoridade máxima nessa ocasião, julgando o próximo, exercendo um direito constitucional. Peço que julguem com consciência, com total consciência, para que não haja injustiça. Meu nome é Jorge Zaildo, sou militante no ramo de Tribunal de Júri há mais de 5 anos. Pós-graduando em Direito de Ciências Criminais. Autor de um livro, Dicionário de Português Árabe. 25 anos no Brasil. Amo esse povo e amo essa terra. E vamos hoje para fazermos justiça. Excelência, segundo os fatos, que no ano 2018, o acusado, o senhor Mauro, que está aqui presente perante de Vossas Excelências, encomendou a morte do Ivan, o senhor Ivan, que é a vítima, contratando 2 pessoas, quais são Rubão e Rivanildo. Rubão que já morreu, Rivanildo já está preso, que pagou a eles R$200 para matar Ivan. R$200, peço que lembrem desse valor, excelência, R$200, mais nada. E era prometido mais 300 mais para frente. E, segundo consta na denúncia, que eles foram até a vítima e dispararam contra ele e a matou. Esses são os fatos. Assim, o digníssimo membro do Ministério Público denunciou no crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, que eu aduzo matar alguém, pena de 6 a 20 anos. E uma qualificadora que está no parágrafo 2º, matar mediante paga, recompensa, ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe. Essa foi a denúncia. Lembrando, excelências, que não por estar na denúncia esses fatos que são verdadeiros, que com todo o respeito, a acusação pega o que está nos autos do inquérito policial e coloca lá na denúncia. Ou seja, pode ter erro, e com certeza tem erro. Tem muito erro. E nós vamos explicar daqui para frente qual foi esse erro, o que foi. Mas antes, vamos passar a explicar um pouco, apontar uma luz quanto à vida do senhor Mauro e quanto à vida da suposta vítima, que não é vítima nem aqui, nem em lugar nenhum. Excelências, o senhor Mauro é um senhor de idade, ele tinha 70 anos, eu acredito, não lembro, sim, tinha 70 anos na data dos fatos. Era senhor de idade, pai de família, cuidando
e um filho, uma filha, 2 filhas e uma senhora que é a esposa dele. Um homem trabalhador, nunca cometeu crime primário, nunca sequer participou de briga, nunca foi processado, nunca deu calote, aposentado e com todo respeito recebe um salário mínimo que não dá para nada. E cuidava da sua família, plantando, fazendo plantação, cuidando das galinhas, igual a qualquer bom brasileiro. A qualquer um bom brasileiro. Até chegarem umas nuvens escuras, carregadas com chuvas de morte, chuvas de fogo, que vinham na direção ao lado, da direção ao lado dele, da direção do senhor Ivan, que abriu um certo bar e veio atacá-lo. Primeiro ele foi entortar a antena dele. Entrou dentro do quintal dele, ele entortou a antena. Depois matou seu cachorro. Matou seu cachorro, jogou veneno para ele. Isto é confirmado por todas as testemunhas. Inclusive pelo senhor Mauro também. Entrou dentro do seu quintal, silêncios. Se alguém matar nosso cachorro, não sei o que acontece. Que alguns podem morrer, porque ele faz parte da família. Um cachorro não é apenas um animal. O cachorro começa a fazer parte dessa família. Ele é alimentado todos os dias. Quando acordar cedo, ele late, te abraça. Ele é o animal amado pela sua família. Ele não é apenas um animal qualquer. Mas veio o senhor, que estamos chamando hoje de vítima, e mata esse cachorro. Se não bastasse tudo isso, dizem as testemunhas que ele fugiu de Minas Gerais após de matar sua esposa. Ele a matou e veio para Itanhaém. Isso não foi informado ao Vossa Excelência, mas está nos autos. É matador de mulheres. Ele matou a mulher dele em Minas Gerais e veio direto para Itanhaém para atormentar esse senhor pobre, coitado, para atormentar a sociedade brasileira. Não estamos falando apenas de aplicação da lei, mas estamos falando da sociedade, de convivermos um com o outro. Isto não foi levado em consideração pela vítima, que veio, além disso, ameaçar o acusado de estuprar a filha dele. Ele ameaçou que ia estuprá-la, que ia levá-la para Minas Gerais, à força, que ele ia matá-la. Ele não tinha consideração pelas mulheres. Mulher nenhuma para ele existia. Isto é a vítima. Vamos analisar o depoimento do filho do senhor Mauro, senhor Anderson Azevedo. Ele falou, e estava gaguejando com medo. A sombra da vítima estava rodeando naquela audiência. Daqui a pouco nós veremos o vídeo, vocês vão ver que está falando a verdade. Ele falou que a irmã dele não queria nada com a vítima, que ele assediava a tua irmã, que ele ia sequestrá-la, levá-la para Minas Gerais. Ele falou que a vítima era agressiva, era uma pessoa malvada, que não tinha medo de nada, ele não tinha respeito por nada. Ele jogava água, excelências, os clientes dele. Jogava água, isso que não se faz, porque a quem jogamos água é o cachorro, geralmente. Eu lembro do dono de padaria, falava assim, joga água no cachorro, para ele não voltar de novo. Mas jogar água em gente, isso aí é falta de consideração total, não tem mais perdão. Não tem perdão.
Quando ele bebia era agressivo. Ele xingava as pessoas. Ainda, ele disse que o seu cachorro também foi morto. O pneu do namorado da sua irmã, Leonardo, não lembro o nome, como que se pronuncia, acredito que é Leonardo, foi furado, quando acordou estava furado, no dia que ele foi dormir na casa da namorada, na casa do seu irmão. E ele tinha medo dele igual a todos, ninguém podia falar nada. Salete, a filha do acusado, pobre Salete, é uma mulher brasileira que representa tudo que é mulher brasileira, excelências. Quando eu digo mulher brasileira, eu direciono minha palavra a todas, para que nos juntarmos para defendê-la. Essa pobre mulher foi atacada na sua honra, seguida dia e noite. Ele esperava por ela na frente dos mercados, querendo sua má reputação na frente da sociedade, querendo fazer mal a ela. Ele a perseguia. Ela tinha que dormir em Peruíbe, na casa do namorado, na casa da irmã, da casa da amiga. Ela tinha que fugir. E não tem como não levar em consideração. A Salete falava que ela não queria nada com ele, era perseguida. E que ela tinha um namorado, que ela amava seu namorado, jamais trairia por causa de ninguém. Mas ele falava a ela: você é minha, se não fosse minha não é de ninguém, eu vou lhe sequestrar, eu vou lhe estuprar, eu vou te levar para São Paulo, para Minas Gerais, senão eu vou te matar. A mulher, para ele, excelências, era um objeto, não valia nada. Isto se chama machismo, que deve ser repudiado pela sociedade, pelos homens antes das mulheres. Motivo pelo qual o homem que pensa assim, ele considera que a mulher é bem inferior a ele. Eu repudio isto. Mulher não é apenas metade da sociedade. Mulher é 3/4. É nossa mãe, é nossa irmã, é filha, é tia, avó. Participa de tudo. Hoje em dia tem mulher até pilota de avião. Tem mulher deputada, tem mulher presidente. Já foi. Pois bem, ou seja, machismo, infelizmente, ainda existe e deve ser combatido. E como combateremos o machismo? Voltando ao favor do acusado. Leonardo, namorado da Salete, ele afirmou que ele tinha medo da vítima, suposta vítima, porque o vítima nada. Ele tinha medo. Ele sabia que era amigo dos traficantes e fazia parte do crime organizado. Então, certa vez ele foi pegar a sua namorada no mercado onde ele trabalhava. Ele encontrou a vítima sentada lá, esperando por ela. Ele a pegou e levou para Peruíbe com medo. Ele confirmou que os pneus do seu carro foram furados. Ele confirmou que ela tinha medo dele também. Ele tinha muito medo e pedia para que ele levasse para longe. Em sair é a esposa do senhor mal, pobre mulher, coitada, coração partido, quebrado, quebrou-se por atitudes criminosas da vítima, que entrou dentro da sua casa, da sua residência, matou seu cachorro na sua frente.
entortando sua antena, mandando 2 homens armados para colocar a arma na cabeça dele. Isto que ela viu. Que esposa, que mulher, que mãe de família não fica preocupada, não fica doente, não fica com coração partido? Essa mulher é a esposa do acusado. Ela contou com todos os detalhes que ele perseguia sua filha, que ele queria matá-la. Ainda posso mencionar depoimentos do senhor Mauro. Ele falou que certa vez pediu para que a vítima baixasse o som alto que era ligado em 3 horas de manhã. Ao invés de baixá-lo, a vítima, que não é nada, a vítima, repito, mandou 2 indivíduos armados à noite para que colocasse uma arma na cabeça dele. Isso não foi mencionado, mas está nos autos. Falaram para ele, se não calasse, você está morto. Dentro da sua casa, alguém te ameaçar é absurdo. Lá fora até que eu entendo. Mas dentro do seu reino, da sua casa, e falando disso, está do senhor Mauro, pena que não trouxe a foto dos muros dele baixos, mas impenetráveis. A lei fala que não é para adentrar de imóvel que é na casa de ninguém, no domicílio de ninguém. Isso é na sua ordem. Mas eles entravam, não estão nem aí. Não estavam nem aí. Colocavam umas armas na cabeça dele. Isso é o que ocorreu. E as testemunhas todas confirmaram esses detalhes. Inclusive, o Mário, que é o policial, ele confirma, agora há pouco Vossa Excelência já acabaram de ver, ele confirma, que conversou com várias pessoas, que todas confirmaram que a filha dele ia ser sequestrada, ao executado. Ele falou, não, ele confessou na delegacia, de fato, o que ele falou. Mas com a presença de 4 policiais, excelências, em cima da sua cabeça, 4 policiais, 2 fazem o papel de bonzinho e 2 de malzinho. Confessa, senhor Mauro, confessa. Se não confessar, as coisas vão ficar ruins para você. Daqui a pouco chegar o policial, nervoso. Confessa aí, Mauro, se não confessar, a coisa vai ficar feia para você. Um senhor de 70 anos, que não tinha estudo nenhum, simples, coitado da vida, confessaria qualquer coisa. Ele tinha pago para fazer susto, para dar susto na vítima, confessou morte. Ele achou que eles estavam falando pelo bem dele. Não tinha advogado nenhum nos autos ali, tá? Era só ele. 4 policiais, ele acabou de falar aqui em frente de Vossas Excelências. 4 policiais acima do cara, do acusado, desculpa utilizar esse termo, do acusado. Excelências, eu gostaria, por favor, só para passar o vídeo do Mauro. Isto na audiência, tá? O seu Mauro, você sabe o último processo, não sabe? Eu vou fazer uma das senhores para ter silêncio, se quiser, correto? O senhor mandou matar? Não mandou? O que o policial afirmou que o senhor falou para ele que ele mandou matar? Você mandou quem? Não, você passou por alguém? Pegou uma cadeia e você para lá. E você falou do Rubão. Esse Rubão é amigo do Rio. Você conhece o Rio? Sabe
7h30 da noite, bateu na janela. Quem chegou? Rubão. O seu filho que você Eu chegou? não vi, não. Eu não vi porque ele já estava sabendo que ia, dentro de uma semana ele ia. Em serviço. Então, sussurrou comigo lá. O de Deus, eu coloquei agora o vídeo da E eu ensaio. conversar com ele. Não vi não, é... Ensaio. A esposa do São Paulo. aí? A TV? Essa aí, essa é a esposa do Paulo, é isso? Ó, a senhora vai ser ouvida, os advogados, a doutora, a senhora vai falar alto, porque ela vai aí, tá bom? Tá bom. Boa tarde, gostaria que a senhora respondesse se a senhora conhece ou tem conhecimento de algum motivo que pudesse ser atribuído à acusação do São Paulo. Mas ligaria com a morte da vítima, se aconteceu alguma coisa que na condição da senhora pode ter influenciado, se é que foi tomou essa decisão, a encomendar a morte da vítima. Ó, vou falar a verdade, que eu no caso nem vi nada. Nem peguei, nada. Então a senhora não tem conhecimento de nenhum fato que pudesse ligar o seu nome com a morte do seu irmão. Aí tem uma ideia lá. Igual ele que estava assistindo a Salete. Ah, minha filha. Até que ele entrou lá no hospital, ele tocou a antena da tela, matou o cachorro, só no pneu do carro, meu Deus. É. Ele nisso começou a ficar morto tudo. Então, a senhora ficou sabendo de uma ameaça que fez contra o São Paulo? Aí foi pedir, não, ameaça eu não sei, ele só foi pedir na dele, não, deixar se namorar para ficar na filha dele. Mas como ele era fugido, né, da terra dele, só para ter perto de pessoas. A senhora pode dizer se ele tinha esse comportamento agressivo, como a senhora relatou, amassou a antena, Ele tem assim. o carro, outras pessoas da Agora, família. as outras pessoas, eu não sei, porque não vai muito tempo que a gente vai falar, foi o tempo. Então, eu mesmo conhecia ele de jeito E nenhum. as pessoas lá na redondeza costumam ver o Ivan como. É, porque ele tá, não sei, porque Conta do senhor do Anderson. Do Anderson. E a senhora conhece esse O nome do senhor é Anderson. Quem? Anderson Azevedo. Anderson, você é filho do Mauro, do réu, é isso? Quem? Sou. Tem que falar alto pra caramba. Então, sim, sou. Sou advogado, não fazer pergunta, dando autores que estão no final, na cara dele, tá bom? Mostra na cadeira. Então, vamos pro senhor. Boa tarde, professor. Conhecia a vítima do senhor Vitor? Eu estava na casa dele. O senhor trabalhava na casa dele? Não, eu não sei. Mas durante a construção, o senhor trabalhou na casa dele? O que ele era no relacionamento dele com os vizinhos? Ele era conhecido como? Ele era de assim, como Ele costumava dizer? Sim. Ele era eu acho que ele violento. estava lá. Mas a reputação dele era o quê? De uma pessoa violenta, de uma pessoa que
Tá bom, obrigado. Excelências, todas as testemunhas confirmaram os fatos que acabaram de ser relatados por mim. Ou seja, houve uma lesão forte e ameaça de morte contra a filha do senhor Mauro. No júri passado, houve absolvição por parte dos jurados, parte geral 4-0. Todos os jurados entenderam que deve ser absolvido. O Ministério Público recorreu e foi anulado. Entenderam os desembargadores que votaram contrariamente à prova. Não sei que prova, mas isso que entenderam. Mas antes de continuar, eu faço questão de mencionar uma coisa importante, que é a vida de cada um diferente do outro. E é que a vida que vivem em Itanhaém não é igual da que eles vivem em Brasília, tá? Não é igual. E que a casa do senhor Mauro não é a mesma coisa dos prédios que eles vivem lá na Brasília. Muros cercados, seguranças, ele não tem sequer quase muro, ele tem muro baixo. Então, onde que eu quero chegar? Que os excelentíssimos desembargadores, suponho eu, que não entenderam, não viram a vida do acusado aqui, apenas analisaram uma coisa chamada lei. Mas onde que estava a lei quando a ameaça estava dentro da tua casa? Quando a sua filha estava sendo ameaçada por morte, onde estava a lei? Será que o Estado mandou alguém para resguardar a casa do seu Mauro? Não mandou ninguém. Não mandou ninguém, mas falam de lei, falam de livro de papel, não falam de sociedade. É a sociedade que importa, não é a lei. A lei tem que servir à sociedade, não a sociedade servir à lei. Portanto, excelências, com todo o respeito, que se equivocaram, julgaram errado. Não poderiam ter julgado desse jeito. Digo os desembargadores. Mas os jurados que estiveram por aqui no júri passado analisaram profundamente o caso e chegaram à conclusão de que deveriam sim absolver este homem. Não porque eles se compadeceram com ele, mas porque eles entenderam que o que mais importa é a sociedade primeiro, as mulheres que foram oprimidas por machistas. Isso é o que é mais importante. A tese principal era a legítima defesa, que foi acatada sim. Repito, se eles estivessem morando aqui, não julgariam desse jeito. Os desembargadores. Não estou tentando injuriar, mas apenas explicar como funciona. Para julgar alguém, eu preciso conhecê-lo, preciso estar ali perto, ver como ele vive. Mas analisar um papel, olha, vamos aplicar a lei. Que lei é essa? A lei tem que servir à sociedade, não a sociedade servir à lei. É isso que tem que funcionar. Diz que o acusado concorreu para crime, o acusado nunca concorreu para crime, nenhum. Ele mandou dar susto na vítima, ele mandou. Ele falou agora há pouco, eu mandei dar susto nele. Mas o fato de ele ter mandado dar susto não significa que ele concorreu para o crime. O crime concorreu fora dos contextos dele, se chama culpa inconsciente. Não previa o resultado.
Ele acabou de falar que ele sequer conhecia os assassinos. Ele não conhecia. E se ele soubesse que eram assassinos, não contratariam. Ele acabou de falar. Ele não ia contratar. Jamais contrataria. Ele queria apenas dar susto. Eu digo, excelências, quem mata por R$200? Na verdade, não é por R$200, por R$100, porque era dividido em 2. É óbvio que ele mandou dar susto. Para matar alguém, eu suponho que vai passar de 5 mil ou mais. Não R$200, jamais. Ele não faria isso. Ninguém faria, nem o louco não mataria por R$100, nem o louco, o retardado mental. Pois bem, excelências, a nossa tese é legítima defesa. É um instituto mais complicado, mais difícil no direito penal, porque poucos conseguem compreendê-lo. Poucos. Mas antes de aprofundar no direito de legítima defesa, eu gostaria de dar uma passada na antiguidade para ver como que era a legítima defesa na antiguidade. Era permitida? Era assim, mas na forma de vingança. Logo após do fato, logo após do crime, era tipificado. Isto na sociedade germânica era permitido. E a lei era aplicada nos moldes do Hammurabi, aquela tábua bonita que vocês viram na internet, lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, baseada na lei italiana, né? Era isso a vingança, era permitida. Não podia ser diferente, era de antiguidade assim. Isso na sociedade germânica. Mas na romana era permitida na forma de legítima defesa, sim, para reprimir o dano, repelir o dano. Os romanos eram muito categóricos. Inclusive, o direito de metade do mundo, acredito que veio através do direito romano. Mas não todos pensavam assim. Alguns pensavam em fugir. Era tipificado, tem que fugir. Direito canônico. Bom, eu não posso trazer todos os direitos do mundo, mas trouxe apenas uma parte para explicar como que era a legítima defesa na antiguidade. No nosso direito brasileiro, está tipificado. Existe no artigo 23 do Código Penal. Não há crime se o agente cometer o fato no estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e legítima defesa. Talvez que Vossas Excelências fiquem até curiosas de saber o que é estado de necessidade. Eu digo, eu exemplifico. Um barco afundando e tínhamos 4 pessoas, mas cabe 3. Uma delas joga essa 4ª pessoa no rio. Ele agiu no estado de necessidade. E não há crime, mas excludente de ilicitude. Quando excluir ilicitude, o fato legal. Não é mais ilícito, é ilícito. Estrito cumprimento do dever legal. Acontece muito nas policiais, quando prendem alguém, né? Gente públicos, quando executam uma ordem públicas, exercício regular de direito, qualquer direito que a gente tem. Por exemplo, o aborto, quando alguma mulher estuprada, ela pode abortar, direito dela. Atletas que atuam nas lutas, quando machucados, eles não têm direito de brigar por danos morais ou materiais, porque eles estão aceitando o risco. Quando dar correção nos filhos, um direito também, exercício regular de direito. Mas agora eu chego à tese principal, legítima defesa, que é a tese mais linda do mundo, que é um direito nosso de qualquer cidadão.
deve se defender. Quem não se defende, morre. E estamos vivendo, infelizmente, numa sociedade violenta. Então, se defenda, haja uma legítima defesa, que a lei mesmo, a lei, ela permite isso. Não apenas no Código Penal, mas também na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 5º, que fala, é assegurado a resposta proporcional ao agravo, fora dos danos materiais e morais. A própria Constituição está falando para vocês, podem se defender. Isto porque o Estado não tem força para lhe proteger totalmente, ou seja, para proteger cada cidadão. Não tem. Eles não têm policiais para cada um. O que aconteceu no caso do acusado? A polícia não fez nada para ele, nada. Eu quero ver, o policial foi lá para impedir a vítima de entrar no quintal dele, de matar o seu cachorro, de mandar 2 traficantes. Não foi ninguém. Ninguém foi. Ele tinha que agir por conta própria. Estava susto nele. Isso que aconteceu. Mas para decidir que realmente houve legítima defesa, eu devo explicar os elementos da legítima defesa. Será que o acusado surgiu nos termos dos elementos da legítima defesa ou não? Vamos ver. O que a legítima defesa fala? Agressão injusta. Primeiramente, a agressão deve ser injusta. O que é agressão? É qualquer dano que possa prejudicar alguém. Qualquer dano injusto, ilícito. Tá? É um ato próprio dos humanos. Os humanos, um agride o outro. Os animais não podem agredir ninguém. Quer dizer, podem atacar. Mas o ser humano não pode agir em legítima defesa contra o animal, mas no estado de necessidade. Tá? Salvo se alguém utilizar do animal como arma. Exemplificando, A manda B, A manda o seu cachorro para morder B, ou para matá-lo mesmo. Ataque-o. Nesse caso, age em legítima defesa sim. Pode agir em legítima defesa. Então, meu excelência, a agressão injusta nesse caso foi prevista nesses autos aqui, foi prevista, foi concretizada. Houve agressão. Acabei de falar que ele entrou no quintal, matou seu cachorro, matou sua antena, ameaçou sua filha por morte. Essa não é agressão? É agressão, sim. Então, além de a agressão tem que ser injusta, ela tem que ser atual e iminente. Atual, quando está acontecendo. Alguém pega uma faca atacando o outro, naquele momento está acontecendo. Atual, iminente, está prestes a acontecer. Ou seja, vamos simplificar de novo. Alguém segurando uma faca, olha, vou te matar, estou chegando. É iminente. Vamos aplicar ao caso concreto de hoje, ao acusado e sua família. O perigo era atual? Era iminente? Era também. Eu vou explicar. Atual porque já aconteceu, ele foi prejudicado, lesado. Os traficantes entravam na sua casa, colocavam armas na sua cabeça. A vítima ameaçava sua filha por estupro, por sequestro, por morte. Isso não é atual? Iminente. Era prestes a acontecer. A qualquer momento, sua filha era sequestrada ou morta. Uma de duas. Ele não sabia a que momento, mas ia acontecer. Usando dos meios
moderados e necessários. Digo mais primeiro dos necessários. O que é meio necessário, excelências? Qualquer objeto disponível à sua disposição é meio necessário. Você não pode falar de alguém que está lhe atacando com um pedaço de madeira. Olha, acalma aí. A lei fala que tem que ser proporcional necessário. Vou ter que procurar uma madeira. Não posso usar a faca. Errado. Qualquer meio disponível é necessário. Pode utilizar. Se você tiver uma arma, pode sacar a arma e atirar. Porque você não sabe o tamanho da força que essa pessoa tem. Né? Ninguém sabe. Então, para evitar a sua morte, mata primeiro. A legítima defesa assim. Qualquer bem jurídico pode ser objeto de legítima defesa, tá? Não apenas corpo humano. Basta fazer que a pessoa não suporte. Exemplificando, o furto de um bem apenas para usar. A furta guarda-chuva de bem, mas apenas para utilizar e devolver. Mas se o bem não gostar, pode agir no time de defesa, pode. Porque tem que ser proporcional. Não pode matar alguém só por te xingar. Também não pode. Tá? O acusado agiu com meios necessários? Agiu. Ele pegou os meios que ele tinha, proporcionais, e usou, na verdade, menos que proporcionais. Ele era sozinho, com 70 anos, de frente para traficantes, crime organizado, sozinho, pegou, conversou com alguém, posso mandar alguém para dar susto? Pode, esse fulano, ele sequer sabia o que eles faziam. Ele jamais imaginava que eles iam matar a vítima. Então ele usou desse meio necessário moderado sim. Porque se ele quisesse matar, ele pagaria 1.000, 2.000, 3.000, não é R$100 para cada um, pelo amor de Deus, excelência. Jamais. Né? De bem próprio ao alheio. A legítima defesa também tem que ser no prol de bem próprio ao alheio. Eu devo me defender, mas devo defender também o terceiro. No caso e na apreço, o acusado defendeu o terceiro? No meu ponto de vista, não, ele defendeu o próprio, porque a família é o nosso corpo, ele é o próprio, tem que defender sua família. Até eu quero, na rua ele defende os filhotes, ele ataca a gente. Se o pai de família não proteger a sua família, não proteger mais ninguém. Não proteger mais ninguém. Então, houve esse requisito, também se aplica. Até agora temos 4 requisitos podem ser aplicados ao caso concreto e já se aplicaram. Inclusive, o bem terceiro pode ser até empresa jurídica. Posso defender bem de empresa jurídica. Eu vejo alguém furtando aqui na empresa, eu pego, luto com ele até que a polícia chegasse. Cadáver pode ser defendido. Se familiares da vítima viram alguém chutando o cadáver, pode defendê-lo? Pode. Apesar de morto, crime impossível, mas pode sim defender o cadáver. Nascituro pode também ser defendido. A criança está para nascer. Então cabe legítima defesa em prol de terceiro também. Não basta esses requisitos, falta mais 2. Acrescento que a vítima deve saber que está atuando em legítima defesa. A vítima, desculpa, o acusado. O acusado deve entender, saber que está atuando em legítima defesa.
senão não estará dentro da excludente de licitude. No caso, uma prece, o acusado sabia que ele estava agindo em legítima defesa. Ele estava defendendo a sua família. A sua filha que estava prestes a morrer ao ser sequestrada. O outro requisito era exigível a sua conduta? Sim, era exigível. Ele não tinha outra saída. Era previsto o resultado? Não era previsto. Ele sequer sabia que eles eram assassinos. Se eu soubesse, ele não contrataria. Ele acabou de falar agora há pouco aqui na frente de Vossa Excelência. Ele falou, tá? Então, analisando todos esses requisitos, podemos concluir que o acusado agiu sim em legítima defesa. Votando sim, excelências, estarão votando a favor da sociedade e das mulheres. Votando não, estarão votando ao favor do crime organizado, do tráfico, de pessoas de má índole, que provocaram dano grave, irreparável ao acusado, que agiu em legítima defesa. Eu tenho certeza que Vossas Excelências vão votar a favor da legítima defesa, até porque não é apenas a lei que conta por aqui, que conta a sociedade. Mas o advogado não pode deixar de tomar conta do acusado, sustentando uma outra tese. Não alternativa, mas subsidiária. A cooperação dolosa, distinta, que está prevista no artigo 29. Se por remota hipótese, porventura, Vossas Excelências entendam que não é cabível a absolvição, que leve em consideração o artigo 29, que fala, se de qualquer modo o agente concorre para o crime, ele responde às penas a este combinadas. O que acontece aqui na tese de cooperação dolosa? O que acontece é um desvio, chamado desvio do dolo. O dolo é o elemento subjetivo desviado, não pelo autor intelectual, mas pelos concorrentes que mataram. Exemplificando, A e B combinam a furtar uma residência. A fica por fora e B adentra na residência para furtar. Quando ele encontra uma senhora linda, bonita, ele a estupra em vez de apenas furtar. Ele sai com uma TV e vai correndo. A e B vão correndo. Será que os dois devem responder pelo crime de estupro? Não. Apenas o B. Porque o A não tinha previsto o resultado. O que acontece no caso de uma prece. Não prever o resultado é similar nos leva a dizer que pode ser também comparado à culpa inconsciente. A pessoa coloca um vaso de planta na varanda e esse vaso cai. O vaso, nesse processo, caiu. O acusado sequer tinha previsão, ou tinha noção de que poderia cair. Ele não sabia que os acusados iam matar a vítima, jamais. Então, eu peço, excelências, caso Vossas Excelências entendam que não houve legítima defesa, que vote no artigo 29, cooperação dolosa. Quanto à qualificadora, esta não existe, excelência. A qualificadora é morta. Parágrafo
2º do artigo 121, quando ele fala assim, matar alguém mediante paga ou promessa de recompensa, há um motivo torpe. Nesse fato, não concorreu acusado de jeito nenhum. Ele apenas mandou assustar a vítima. Então, ele não concorreu para o crime. Se ele tivesse mandado matar, sim, era autor intelectual. Em ponto nenhum nesse processo foi comprovado que o acusado mandou matar. Então, excelências, peço que afaste uma qualificadora, porque incabível esse processo, incabível, tá? Causa de diminuição está prevista no parágrafo 1º. Só um minutinho, parece que uma jurada que precisa ir ao banheiro. Então, continuamos. Estamos falando do artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por relevante motivo de valor social ou moral, ou violenta emoção, ou injusta provocação da vítima, o crime pode ser reduzido sua pena de 1/6 a 1/3. A defesa que requer que leve em consideração o previsto no artigo 121, junto com a tese de cooperação dolosa, artigo 129. Agora passaremos para ver as perguntas. Primeira pergunta, o primeiro quesito, fala: no dia 30 de janeiro de 2018, no horário incerto da noite, na rua Cabo Gilberto Oliveira, guia número 10, Parque Real, nesta cidade, comarca Itaim, a vítima Ivan Fernandes de Oliveira foi atendida por disparos de arma de fogo que provocaram os ferimentos descritos no laudo de exame microscópico, folha tal, que lhe causaram a morte. Este quesito, excelências, é indiscutível, tá? A defesa, quanto à acusação, concorda com ele, tem que falar que sim. Número 2, terceiras pessoas efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima, causando os ferimentos mencionados. Sim, foram os assassinos que mataram a vítima. 3, o réu Mauro Azevedo, ao ajustar sua prática, oferecendo dinheiro às terceiras pessoas, concorreu para os fatos descritos nos quesitos anteriores? Não, de jeito nenhum. Motivo pelo qual ele não concorreu para crime de matar, ele apenas mandou assustar. Se ele tivesse ajustado a morte, pago o dinheiro de verdade, que eu digo 3, 4, 5, 10 mil, aí sim teria concorrido. Eu peço às excelências que votem não, ele não concorreu para o crime. O jurado absolve o acusado? Absolve o acusado, sim. Peço que absolvem, pois restou concretizado, claro, evidente, que o acusado jamais mandou matar a vítima. Número 5, pretendeu o réu Mauro Azevedo apenas participar de crime menos grave, que seja a lesão corporal grave de que, consumado contra a vítima, por resultar perigo de vida. Para começar, ele jamais queria que a vítima se lesionasse. Ele não queria só a morte. Muito menos mandou matar. Ele mandou apenas dar susto. Eu acredito que não. Tem que falar não. Também ele não participou.
embora tenha Mauro Azevedo querido participar de crime menos grave, era previsível por ele o resultado mais grave verificado? Não, não e não. Ele jamais souber, ao entender ele que realmente era o resultado previsto. Ele não sabia. Ele achava que eles iam dar apenas susto nele. Como que o resultado não era previsto? Também tem que votar não. Ele não sabia da qualidade dos assassinos. Apenas sabia que mandava no bairro. Ou seja, se ele não soubesse que era um assassino, jamais contrataria. O crime foi cometido mediante paga? Não. Vossa Excelência até podem se surpreender. Como não? Já pagou R$200, mas ele pagou para dar susto, não para matar. Ou seja, não e não e não. Silêncio. Não pretendo prolongar muito, mas antes de fechar, pretendo contar uma pequena historinha, pequena, que talvez que resolva nosso caso de hoje. Era uma vez um rapaz muito novo, espertinho, pegou um passarinho na mão, apertou, ele levou para o velho que está lá na montanha, perguntou a ele: esse passarinho está vivo ou está morto? O velho olhou assim e falou: olha, se eu falasse que está vivo, eu ia apertá-lo e matá-lo. Se eu falasse que está morto, ia soltá-lo também. E de qualquer jeito estaria errado. Silêncio, eu deixo na mão de Vossa Excelência. Vocês que decidem. O velho falou pro velho jovem, pro pequeno jovem: eu deixo na tua mão, eu também deixo na mão de Vossas Excelências, para que julgue de acordo com a consciência de Vossas Excelências. Leve em consideração que o que está sendo aplicado aqui não é a lei, não é apenas a lei, é o bem da sociedade, e que a lei deve servir à sociedade, não o contrário, tá? E lembrem que no júri passado, os jurados, por maioria dos votos, 4-0, votaram a favor do acusado, mas não apenas ao seu favor, ao favor da sua filha, da nossa filha, da sua mãe, da minha filha, da tua mãe, da mãe dele, das mulheres, da mulher brasileira, a favor da sociedade. Não votaram a favor de crime organizado. Não votaram ao favor do crime, mas votaram ao favor do bem, da boa convivência, de termos direito de plantar, criar animais, criar pessoas, trabalhar e viver em paz. E lembrem-se, se absolverem hoje, o Ministério Público não pode mais recorrer do mesmo motivo. Ou seja, o voto de Vossas Excelências é soberano. Boa tarde, Excelência.